Nós estamos conversando hoje aqui no Imóvel Class TV com a arquiteta e urbanista Evelise Tellini von Tobel sobre o novo urbanismo. Evelise, tu estivesse recentemente em Palm Beach no Congresso sobre novo urbanismo, que é um assunto que é discutido nos Estados Unidos desde os anos 80. O que está se discutindo lá hoje? Bom, esse assunto ele é interminável, né? Porque tu está sempre pensando em soluções alternativas para se viver melhor. Então, lá também eles encontram as dificuldades de se implantar novas maneiras de se viver, porque isso está muito enraizado dentro do conceito consumista, né? Tem muita coisa em jogo, tem uma série de fatores que contribuem para que as coisas não mudem e permaneçam como está. Então, para eles também é muito difícil mudar. Então, esse assunto, é claro que eles já têm exemplos de situações em que eles conseguiram fazer esse novo modelo, mas são modelos pontuais. E o ideal seria se tu conseguisse transformar isso numa grande zona urbana. Então, por exemplo, isso eu vi muitos casos, por exemplo, de recuperação de centros urbanos degradados. Então, ali tu cria uma nova comunidade, tu cria toda uma maneira de viver, mas é zoneado, tu não consegue impor isso para uma cidade toda. Isso lá, então tu imagina aqui. E aqui já chegou essa discussão? Bom, eu penso assim, os arquitetos eles têm muito isso em mente. A gente aprende isso na faculdade, aprende-se que tem que se viver melhor, com sustentabilidade. Então, assim, não é por falta de pessoas que saibam desse assunto que não se implementa essas ações, né? O arquiteto ele deveria ter mais voz ativa em todos os meios, dar a sua opinião e ser ouvido por toda uma população, porque ele tem muita coisa a dizer. Então, aqui em Porto Alegre eu vejo alguns exemplos. Principalmente pelo poder público, né? Pelo poder público, exatamente. Aqui, aqui em Porto Alegre, por exemplo, assim, eu vejo alguns modelos pequenos que se adaptam um pouquinho dentro dessa filosofia. Que são os bairros novos, Não, e assim, ó, por exemplo, Moinhos de Vento, eu acho que eles, com pequenas adaptações, ele se adequaria bem a essa formatação. Porque é um bairro que as pessoas vivem ali, podem viver a pé, não precisam de transporte público, tem parque, tem shopping, tem todos os serviços de primeira necessidade, tem hospital, tem escola, tem tudo ali. Só que hoje ele está ainda muito conflituado com o trânsito, então teria que haver um planejamento sério de trânsito para que viabilizasse mais a vida do pedestre. Então, assim, teria que haver um incentivo do governo, as pessoas deveriam pagar menos IPTU, enfim, criar condições de manter essa estrutura dentro da cidade funcionando, que isso é bárbaro. A gente tem apenas um minuto, Evelise, mas eu queria terminar essa conversa te perguntando. A tua mãe é engenheira agrônoma, a tua filha é arquiteta, vocês trabalham umas juntas 3 gerações em Porto Alegre. O que vocês percebem nesse passar de anos da valorização que as pessoas estão dando ou não a essa questão do verde, da paisagem, de valorizar pequenas áreas verdes próximas de si? Sim, tu não chegasse a comentar, mas a nossa especialização é em paisagismo, né? Então, a gente trabalha muito com incorporadoras e se faz projetos para grandes empreendimentos, desde os grandes até os pequenos empreendimentos. E a gente está trazendo mais verde à cidade, ajudando que isso aconteça. O paisagismo ele é muito importante dentro de um empreendimento porque ele conceitua. Ele resgata situações, ele encanta as pessoas e ele vende emoção. Então, é fácil de tu envolver o cliente quando o cliente se vê na possibilidade de viver num espaço verde, com passarinho, com água, com piscina, com play, com uma vegetação nativa. Então, isso tudo traz encantamento ao produto final. Então, a gente ajuda de 2 formas, ajuda a vender e ajuda a melhorar a cidade. Maravilha, obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar contigo. Igualmente. Os telhados verdes são opções cada vez mais utilizadas em grandes centros urbanos. Além de bonitos, promovem o reequilíbrio ambiental e podem melhorar em 30% as condições térmicas do interior da edificação. O telhado verde é uma nova tendência na arquitetura.
que venha a ocasionar, vamos dizer, benefícios muito grandes na parte de conforto térmico, na parte de controle da água da chuva para a cidade e também na parte de biodiversidade. Isso são necessidades que nós temos no urbanismo de hoje. Ele deixa de aquecer. A comparação seria como, por exemplo, sobre uma superfície morta, que nem o concreto, uma laje de concreto, ele vai absorvendo energia, que nem o asfalto. Se nós colocarmos o pé sobre o asfalto, a gente vai perceber que aquilo é muito quente. E se a gente colocar o pé sobre um gramado, como nós estamos aqui, a gente verifica que isso aí está numa temperatura muito amena. O telhado ele vai funcionar como um jardim. Né? Nós temos, vamos dizer, aqui no caso é um gramado, que é uma manutenção relativamente simples, né? Tem uma poda periódica, né? E que se pode caminhar sobre isso aqui livremente, né? Isso poderia ser inclusive um local para esportes, né? Mas nós temos também paisagismos, né? Mais elaborados. Quando concebido, já desde a construção, ele fica nos mesmos níveis de um telhado convencional. Não existe diferença, né? É o mesmo investimento que vai ter, só porém, evidente, com um benefício muito maior. Em termos gerais, né, em torno de entre 80 e 160 reais um metro quadrado, dependendo da complexidade e da escala do que ela quer fazer. É evidente que uma coisa pequena vai sair mais cara por metro quadrado do que fazer a área inteira, né? A Ecotelhado começou há 7 anos atrás de uma forma pioneira, instalando os primeiros, digamos que 50, 100 metros quadrados, não recordo bem, mas não era muito mais do que isso no primeiro ano. E nós viemos crescendo numa progressão geométrica, e sendo que a nossa expectativa para esse ano é em torno de 60 mil metros quadrados. Nós estamos integrados no grupo USE, Uso Sustentável de Energia, que é um grupo interdisciplinar, composto de professores e gestores da PUC, pessoal da Prefeitura Universitária e da Divisão de Obras. Bem, o que nós temos aqui é um resultado de um processo de pesquisa que iniciou em 2008, entre 2008 e 2009, no qual nós começamos a analisar e estudar tipos de substratos e vegetações que têm um grande potencial de adaptação às características climáticas do local de intervenção, nesse caso, aqui em Porto Alegre, o campo central da PUC. As vegetações que apresentaram uma melhor adaptação são as vegetações exóticas. A gente tem utilizado muito, por exemplo, a bulbine, né, que apresentou um grande potencial de adaptação, e a questão paisagística, e a questão também do resgate da fauna e da flora, que a gente percebe que há também uma intensificação de insetos, né, abelhas, e isso também traz também o resgate das aves, né, e temos também um levantamento com estudantes da área de biologia, né, que estão fazendo todo um levantamento da influência dessa tecnologia no contexto não somente climático, mas também do resgate da fauna e a flora nos centros urbanos. Cada caso é um caso, né? Tem que haver uma análise, né, que remete à questão estrutural da edificação, né? A questão da configuração do telhado e o tipo de material que é utilizado nesse telhado. Se é uma telha fibrocimento, se é uma laje e assim por diante. Então, a partir dessa análise, então, a gente pode dimensionar a carga desse sistema construtivo, né? Mas ela é uma tecnologia que ela é muito disseminada no contexto europeu,
né? A Alemanha, por exemplo, ou a Escandinávia, é uma tecnologia que ela é amplamente difundida no mercado e ela é uma tecnologia que ela se adapta muito bem às características construtivas utilizadas aqui no Brasil.